Gravar. Prontinho. É, Quem toca piano também usa esses números. Nossa, que interessante. Não sabia disso não. Bacana. Bom, vamos lá. Continuando aí na mão, gente. Lembra que eu falei que aqui era o primeiro dedo, o segundo dedo, o terceiro dedo, o quarto dedo, o quinto dedo? Então, aí nós temos aqui os ossos do metacarpo. Lembra que aqui era ossos do carpo? Aqui são os ossos do metacarpo. Então aqui eu tenho o primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo. Beleza? Então vocês vão pegar lá, fratura do primeiro metacarpo da mão direita. Estamos falando desse cara aqui. Tá? Fratura do segundo metacarpo da mão direita. Estamos falando desse cara aqui. Fratura do quinto metacarpo da mão direita. Estamos falando desse cara aqui. Tá? Então, de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Em posição anatômica, com a mão sempre voltada, a palma da mão para a anterior. Estou levantando aqui para vocês verem. Tá bom? Legal. E o que segue aqui os ossos do metacarpo? O que segue aqui? As falanges. Tá? As falanges. No primeiro dedo, ó, nós temos apenas duas falanges. Do segundo dedo em diante, nós temos três falanges. Três falanges. O primeiro dedo, ó, ele é formado de uma falange proximal. Lembra, né? Olha aqui, ó, falange que está mais próxima da raiz do membro. Entre essa e essa, né? Essa daqui está mais próxima da raiz do membro. Então aqui vai ser falange proximal. Aqui, ó, falange proximal. E essa está mais distante da raiz do membro em relação a essa. Então, obviamente, ela será falange distal, tá? Falange distal. Do segundo dedo em diante, deixa eu só tirar aqui, peraí, gente, que o chat estava me atrapalhando aqui. Do segundo dedo em diante, ó, nós encontraremos uma terceira falange, tá? Então, ó, falange proximal, falange distal, beleza? Essa daqui é chamada de falange média. Média, tá? Então, falange proximal, falange média, falange distal. Proximal, média, distal. Proximal, média, distal e assim por diante. Beleza? Professor, por que o primeiro dedo não tem falange média? Por que não tem falange média? Então, olha aqui para a câmera. Olha aqui, ó. Se o meu primeiro dedo não tem falange média, naturalmente ele é menor do que os outros, né? Por óbvio, né? Menor do que os outros. Tenho só, inclusive, ó, cicatrizes palmares, ó, dá pra gente, essa cicatriz aqui dos dedos, ó, dá pra gente saber exatamente onde está começando e terminando uma falange, tá bom? Então, por conta do primeiro dedo não ter falange média, o ser humano consegue fazer esse movimento, ó, que é extremamente funcional, ó, que é o movimento de pinça ou de oponência. Ó, uma face digital está se opondo à outra, a gente chama isso aqui de oponência, tá? E se vocês forem raciocinar aí, ó, esse movimento, gente, é o movimento mais funcional da mão, Então eu falo sempre para os alunos que nós podemos perder, podemos não, né? Mas caso haja um acidente e a gente perca aí três dedos da mão, e fique só com o primeiro e o segundo, ó, eu faço basicamente tudo, né? Ou fique só com o primeiro e o terceiro, ou o primeiro e o quarto, ou o primeiro e o quinto, né? Agora, se eu perder o primeiro e ficar com quatro, lascou, né, pessoal? Ó a dificuldade que seria para eu pegar uma chave, por exemplo, ó, e abrir uma porta. Ó. Não tenho nem força para isso. Né? Não tenho nem coordenação motora para isso. Óbvio que existem adaptações, né? Pessoas que pintam com o pé, já devem ter visto, né? Escova os dentes com o pé, mas é muito difícil, tá? Então o primeiro dedo, ele é muito funcional por conta desse movimento aqui, ó, que nós conseguimos fazer, e esse movimento se dá principalmente pela ausência dessa falange média. Falange média. Há uma diferença entre o termo medial... Sim, Érica, ótima pergunta, Érica. Isso vocês confundem demais, tá? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar dos nomes serem muito parecidos, tá? O que é medial, Erika? Olha aqui para a câmera aqui, pessoal. Olha aqui que acho que vai ficar mais fácil de eu explicar, tá? Pensem que aqui, ó, tá passando uma linha
uma linha imaginária bem no centro do meu corpo, chamada linha mediana. Mediana, tá? Essa linha mediana, ela é usada para nós sabermos o que é medial e o que é lateral, tá? Então, olha aqui, ó. O meu olho em relação à minha orelha, o meu olho em relação à minha orelha, ele é medial, tá? Por quê? Porque se aqui está a linha mediana, ó, o olho está mais próximo dela do que a orelha. Então ele é medial em relação a ela, certo? E obviamente, se a minha orelha está mais afastada da linha mediana, eu digo que ela é lateral em relação ao olho, certo? Lateral em relação ao olho. Então, medial e lateral tem a ver com a linha mediana. É quando eu estou pensando em estruturas que estão mais próximas ou mais afastadas da linha mediana. Isso é medial. O termo medial é usado assim, tá? Nosso cachorro está latindo de novo aí, tá? Agora, médio, Érica, é quando eu tenho uma estrutura que esteja entre algo superior e algo inferior, algo anterior e algo posterior, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, ou entre algo proximal e algo distal. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso aqui das nossas falanges, né? Lembra que essa falange aqui, ó, olha aqui para a imagem agora, ó. Lembra que essa falange era proximal, tá? Proximal, e essa daqui era distal? Essa que está entre as duas é média. Média, tá? Se eu estivesse pensando em algo do corpo humano que está assim, ou seja, e outra aqui, ó, algo anterior e algo posterior, ó, quem tivesse aqui no meio, ó, seria médio, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui que vocês já estudaram. O osso externo, deixa eu baixar aqui, ó. O osso externo, ele é anterior, o coração é médio e as vértebras são posteriores. Deu para entender? Então, eu tenho o osso externo aqui, ó. Logo atrás dele eu tenho o coração e lá atrás de todo mundo eu tenho as vértebras. Então, eu posso falar que o externo é anterior em relação ao coração, né? Eu posso falar que as vértebras são posteriores em relação ao coração e ao osso externo. E eu posso falar que o coração é médio em relação ao externo e às vértebras. Está entre os dois. Certo? Ingrid, lateral e distal é igual? Não. Beleza, Erika. Não, Ingrid. Esses termos não estão na mesma caixinha de pensamento, tá? Olha aqui, ó. Lateral é tudo que está mais distante da linha mediana. Então, naturalmente, pessoal, para usar esse termo lateral, eu estou pensando em estruturas que estão assim, ó, uma do ladinho da outra, tá? Se está uma do ladinho da outra, uma vai ser medial, mais próxima da linha mediana, uma vai ser lateral, mais afastada da linha mediana, e se eu tiver uma terceira estrutura entre essas, eu uso o termo intermédio, tá? Que é um termo mais difícil de ser utilizado, mas nós podemos utilizar o termo intermédio, tá? Agora, distal é um termo utilizado só em membros. Por quê? Porque para ser distal, eu preciso pensar na raiz do membro, lembra? Tá? Então vamos voltar aqui, ó. Pessoal, é para perguntar mesmo, tá bom? Porque esses termos aí são lá da primeira aula, né? E muitos de vocês acabaram não assistindo essa primeira aula. Isso é muito importante para anatomia e é meio confuso mesmo no começo, tá bom? Então olha aqui o membro superior, ó. Vamos pensar em regiões que acho que vai ficar mais fácil aí para vocês. Então como é que eu chamo essa região aqui, ó? Braço, né? Braço. Como é que eu chamo essa região aqui? Antebraço. E como é que eu chamo essa região aqui? Mão. Beleza? Então eu tenho aqui o braço, o antebraço e a mão. Joia. Braço, antebraço e mão estão um em cima do outro, certo? Vulgarmente falando é isso, tá um em cima do outro. Como eu estou falando de membro, tá? Eu preciso pensar em raiz do membro. Então, para eu dar termo a essas regiões, eu preciso pensar na raiz do membro, tá? Quem que é a raiz do membro superior? É o ombro. Braço, antebraço. Entre braço, antebraço e mão,
Entre braço, antebraço e mão, quem está mais próximo da raiz do membro? O braço, beleza? Então eu posso falar que o braço é proximal em relação ao meu antebraço e à minha mão. Joia? Entre mão, antebraço e braço, entre mão, antebraço e braço, quem está mais distante da raiz do membro? Quem está mais distante? A mão. Então eu posso falar que a mão é distal em relação ao antebraço e ao braço. Distal, né? E o nosso antebraço? Não está entre algo proximal e algo distal? Então o antebraço é médio em relação ao braço e à mão. Beleza? Entenderam aí, gente? Isso é treino, tá, galera? É treino. Não tem jeito. Precisa ficar pensando aí no corpo humano e treinando esses termos, tá bom? Show. Aí chegamos aqui no esqueleto apendicular inferior. Mesma coisa, gente. Não vou ficar me prendendo a detalhes. Eu quero que vocês entendam a parte estrutural da coisa, tá? Os detalhes são parte prática, tá? São os acidentes ósseos. Então, olha lá, esqueleto apendicular inferior é formado pelos ossos do quadril, já falaremos deles, né? Pelo osso da coxa, por um osso aqui do joelho, por dois ossos da perna e pelos ossos do pé, tá? Então aqui eu tenho quadril, coxa, joelho, né, osso do joelho, ossos da perna e ossos do pé. Tá? Essas são as regiões aqui do corpo humano. Beleza? Olha aqui nos nossos dois ossos do quadril, ó, articulados com o osso sacro que vimos lá na aula de axial. Coloquei essa imagem aqui para vocês entenderem a disposição dos dois ossos, né? Mas já visto que aqui só tem um, só o direito, tá? Quando eu olho para o osso do quadril assim, ó, ops, aqui, ó. Quando eu olho para o osso do quadril assim, ó, parece tudo uma coisa só, né? Parece uma coisa só. Mas na verdade aqui eu tenho três ossos, tá? E o que vai fazer com que você entenda esses três ossos é a posição anatômica, tá? E alguns detalhes lá dos acidentes ósseos que vocês estudarão na parte prática. Tá bom? Então essa figurinha aqui tá coloridinha, tá bonitinha, para vocês identificarem os três ossos que formam o osso do quadril. Tá? Então o osso do quadril, ele é formado por uma parte maior e mais superior, tá? Chamado de osso íleo. Tá? Ele é formado por uma outra parte menor e mais anterior, chamado de osso pubis. E de uma outra parte pequena também, mas um pouquinho maior do que essa, que está mais posterior e inferior, chamado osso isquio. Tá? Então tá todo mundo sentado aqui no isquio. Tá? Então olha aqui, ó, aqui vai ficar melhor para vocês entenderem essas disposições. Ó, tudo isso aqui é o ilho, Essa projeção aqui anterior, ó, que a gente consegue palpar aqui na frente da pelve, que é dura, tem pouco músculo aí, pouca gordura, é o pubis. E onde nós estamos sentados, e um pouquinho lá para posterior também, ó, nós estamos sentados aqui, ó, tá? Aqui, ó. E um pouquinho para posterior também, eu tenho o osso isquio. Então tudo isso aqui é o osso do quadril. E eu já sei que o osso do quadril ele é dividido em três ossos: o ilho, o pubis e o isquio. Tá? Tem diversos acidentes ósseos aqui. Montes de acidentes ósseos que vocês vão ver lá na parte prática. Tá? Como norte para vocês. Para onde que eu quero que vocês olhem? Eu quero que vocês olhem para o pubis. Olha aqui o pubis. Então eu já sei que o pubis é anterior. Tá? Quero que vocês olhem para o pubis. E eu quero que vocês olhem para essa cavidade aqui, ó, que é lateral. Que é essa cavidade aqui, que é lateral, que é o acetábulo. Então
Então, para eu posicionar o meu osso do quadril em posição anatômica, ó, basta eu colocar o pubis para anterior, tá? O acetábulo para lateral, igual a cavidade glenoidal lá na escápula. Lembra? A cavidade glenoidal ficava para lateral? Igualzinho. Tá? O acetábulo para lateral e o ilho para superior. Tá? O ilho é essa parte, entre aspas, da cintura que a gente consegue palpar aqui. Ó. É o ilho, dá para palpar tranquilamente o ilho. Tá? Então, se eu colocar o pubis para anterior, o acetábulo para lateral, né, e o ilho para superior, eu já consigo posicionar aqui, no caso, nosso osso do quadril direito. Se fosse o esquerdo, seria exatamente o contrário. Olha aqui, ó. Olha aqui os dois, ó. Olha aqui a sínfise púbica, ó, que vimos lá na semana passada, lembra? Sínfise púbica? Então, olha o nome dela, né? Sínfise púbica. Tá? Está unindo os pubis. Tá? Então, aqui eu tenho o pubis direito e o pubis esquerdo, certo? O ilho direito e o ilho esquerdo. E aqui um pouquinho do isquio direito e o isquio esquerdo. Aqui eu consegui posicionar os dois. Belezura? Bem, aí chegamos para um osso que todo mundo já conhecia, muito provavelmente, chamado osso fêmur, que é o osso da coxa, tá? Fêmur, não é fêmur, nem fêmur, é fêmur, beleza? E aí, vocês estão vendo ó, que o fêmur tem uma grande esfera, ó, chamada cabeça do fêmur, que será sempre medial. Olha lá o termo sendo utilizado de novo. Próximo da linha mediana, ó, medial. Tá? Por que a cabeça do fêmur é medial, gente? Porque acabamos de ver que o meu acetábulo é lateral, né? Então a cabeça do fêmur acaba se articulando, ó, e encaixando com o nosso acetábulo, que é essa grande cavidade do osso do quadril. Então, se o acetábulo é lateral, a cabeça do fêmur tem que ser medial, né? Para encaixar assim, ó, como se fosse um soquete aqui, ó. Beleza? Ok. O que mais eu devo olhar para o fêmur para posicioná-lo? Como eu disse, gente, eu estou passando aqui dicas que eu acho que sejam mais fáceis, tá? Mas não é porque é mais fácil para mim que será para você. Você pode encontrar outras formas, tá? Então eu, Diogo, quando estava estudando, como é que eu fazia para posicionar o fêmur? Eu olhava basicamente para 3 situações, tá? Olhava aqui para a cabeça do fêmur, olhava para essas duas elevações, ó, que são posteriores, ó. Aqui é uma vista anterior do osso, ó. Aqui é uma vista posterior do osso, ó. Notem que nessa vista, ó, eu não encontro essas duas elevações. Encontro só um pouquinho aqui, tá? Essas duas elevações se chamam trocânter, tá? Trocânter. Um trocânter maior e um trocânter menor. Beleza? E eu olhava também para essa parte mais distal, que é onde a patela está encaixada, tá? Que é onde a patela está encaixada. Tudo bem? Então, como é que eu posiciono, olha a patela aqui, ó. Como é que eu posiciono o meu fêmur? Tá? Como é que eu sei que isso aqui é um fêmur direito? Tá? Eu coloco a cabeça do fêmur para superior e medial, né? Então a cabeça do fêmur está mais superior, não, proximal e medial, tá? Proximal e medial. Então por que proximal? Porque se o ombro era a raiz do membro superior, o quadril é a raiz do membro inferior. Mesma lógica, tá? Isso aqui é proximal, isso aqui é distal. Tá? Então eu coloco a minha cabeça do fêmur para proximal e medial, beleza? Eu coloco os meus trocânteres, trocânter maior e menor, para posterior. Tá? Então notem que eu não estou vendo o trocânter aqui, ó. Ele está lá atrás. Tá? E aí, naturalmente, essa superfície patelar aqui, ó, vai ficar para anterior. Ó. Vai ficar para anterior. Se eu virar o osso assim, ó, ó, eu já não vejo a superfície patelar. Eu vejo os côndilos do fêmur, que são essas duas bolotas aqui, ó, que eu não estou vendo aqui na parte anterior. Então, de novo, isso é como eu fazia.
tá? De repente você acha uma forma mais fácil aí para você. Tudo bem? Legal. Aí, chegamos aqui na nossa patela, né? Que muito tempo foi chamada de rótula, tá? Mas aí a nómina anatômica mudou. Lembram-se que a nómina anatômica muda, tá? Ou pode mudar, e a gente sempre segue a última mudança. Então, antigamente era a rótula, a fíbula era perônio, né? A escápula era omoplata, enfim, tinham outros nomes. Hoje a gente não. O osso do quadril era bacia, né? Então a gente não usa mais esses termos, tá? Faz um bom tempo já. Então, a patela ó, é esse osso curto, tá? É um osso curto, ou seja, o comprimento dele é muito próximo da largura e da espessura, né? Nós chamamos isso, todo osso que tem essa característica nós chamamos de osso curto, classificamos como osso curto, né? Então, comprimento, ó, é muito parecido com a largura e a espessura do osso, tá? Diferentemente do osso longo, né? O comprimento era maior do que a largura e espessura, tá? Isso aqui é um osso longo. Então a patela, gente, é um osso curtinho, ó, que fica aqui na região anterior, né, do joelho, tá bom? É um osso bem móvel, né? Todo mundo acho que já viu aí, ou já sentiu a patela se movimentando quando a gente faz flexão e extensão do joelho, tá bom? Tem uma proeminência aqui, ó, uma proeminência, uma pontinha, que nós chamamos de ápice da patela, tá? Notem que o ápice da patela, ele fica para inferior, tá? E aqui a base da patela que fica para superior, tá? A base da patela que fica para superior, tá bom? Aqui também, às vezes vocês se confundem, porque vocês pensam muito em, tipo montanha, né? Que o ápice, né? O cume da montanha fica sempre para superior, né? Nunca vimos uma montanha assim, né? Montanha assim, tá? Mas para anatomia, as superfícies apicais, né? O ápice é sempre uma superfície que tem como se fosse um aspecto piramidal, né? Mas não necessariamente vai ser superior. Tá? Vocês verão ápices anteriores, por exemplo, ó, o ápice da língua é anterior em posição anatômica, tá? O ápice do pulmão é superior, tá? O ápice da patela é inferior. Então, tira isso da cabeça que todo ápice é superior, que no corpo humano não é assim, tá? Não é assim. E aí chegamos lá na perna, tá? O osso medial da perna é a tíbia, tá? O osso medial da perna é a tíbia e o osso lateral da perna é a fíbula. Então, notem aqui a tíbia, ó, tíbia e a fíbula, tá? A tíbia, como é que eu, Diogo, posiciono a tíbia aí? Tá? Eu olho para duas estruturas, uma anterior e uma medial, tá? Quem que é a estrutura anterior que eu olho? Ó? Essa elevação aqui, ó, que nós chamamos de tuberosidade da tíbia. Tuberosidade da tíbia. Olha aqui a vista posterior da tíbia, ó. Não vejo essa elevação, tá? Então a tuberosidade da tíbia está aqui, ó, gente. Tá? Se você quiser palpar aí no seu joelho, você vai encontrar. Logo abaixo da patela, você vai encontrar a tuberosidade da tíbia. Bem fácil de palpar, tá? Então a tuberosidade da tíbia é sempre anterior em posição anatômica. E se eu for lá para a epífise distal, ó, eu vou encontrar uma proeminência medial, que nós chamamos de maléolo medial. Maléolo medial, que é essa bolinha que você está sentindo aí no seu tornozelo. Palpa aí o maléolo medial. Sabe essa bolinha que quando você bate na quina da cama dói pra caramba? É o maléolo medial, tá? Então, eu já consegui posicionar minha tíbia, né? Eu já sei que a tíbia é um osso medial da perna, já sei que a tíbia é um osso medial da perna e que a fíbula é um osso lateral da perna. Isso eu já sei, tá? Mas como é que eu posiciono a minha tíbia na perna? Olho para duas estruturas. A tuberosidade da tíbia, que será anterior, e o maléolo medial, que o nome já diz, será medial. Maléolo medial. Certo? A fíbula já é mais chatinha, gente, principalmente aqui com imagem. Tá? Se eu tivesse com o osso aqui na minha mão, ficaria mais fácil para
para ensinar vocês, tá bom? Mas para onde que eu olho para minha fíbula, tá? Para saber que eu estou posicionando corretamente, tá? Então olha lá primeiro na perna, na fíbula. Parece a mesma coisa, né? Isso aqui, ó, que é isso aqui, ó. Parece a mesma coisa que isso aqui, ó, né? Mas se vocês notarem, ó, tem uma espícula óssea aqui, ó, né? E um platô ósseo aqui, ó, né? Que eu não encontro aqui, ó. Não encontro aqui, tá? Então isso aqui é a cabeça da fíbula. Cabeça da fíbula. E isso aqui é o ápice da cabeça da fíbula, tá? Ápice da cabeça da fíbula. Essa parte aqui, gente, é mais proximal, ó. Ó, essa parte aqui, ó, é mais proximal, tá mais próxima da raiz do membro, tá? E essa parte aqui, ó, é mais distal, distal. Esse aqui é o maléolo lateral, maléolo lateral. Então, se você palpar aí na região lateral do seu tornozelo, palpem aí, vocês vão sentir outra bolinha, bem saliente no tornozelo, né? O que é essa bolinha? É isso aqui, ó. É o maléolo lateral da fíbula, tá? Então, tanto tíbia quanto fíbula tem um acidente ósseo chamado maléolo, maléolo, tá? Só que um é medial, né? Um é medial e um é lateral. Beleza? Estão vivos aí? Manda ok. Belezura. Valeu. Caramba, 9h10 já e a gente não começou músculo, hein? Vamos ver se vai dar para terminar hoje. Se não der, eu termino semana que vem, não tem problema. Aí chegamos no pé. No pé, tá? Basicamente o mesmo esquema. Basicamente o mesmo esquema lá da mão, tá? Aqui é mais, eu acho mais fácil porque os ossos são maiores, né? Então lá na mão o que nós tínhamos? Ossos do carpo, né? Depois tínhamos ossos do metacarpo e depois tínhamos as falanges, certo? Acabamos de ver isso aí. No pé será tarso, no lugar de carpo é tarso. No pé será metatarso, então no lugar de metacarpo, metatarso. E as falanges continuam a mesma coisa, certinho? Então aqui vocês estão vendo uma vista superior do pé, ó. Estou olhando o pé de cima, vamos dizer assim, né? Tá? Um pé direito. Depois eu explico por que é direito. E aqui uma vista lateral, tá? Do pé direito também. Uma vista lateral do pé direito, tá? Então a primeira grande mudança aqui no pé. O primeiro dedo do pé, ele é mais medial. Mais medial. Lembra que o primeiro dedo da mão era mais lateral, né? Mais lateral. No pé ele é medial, tá? E o quinto dedo do pé, ele é mais lateral. Então olha aqui, ó. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que não é para escrever em prova, não é para usar esse termo, é mais para vocês, é mais para ajudar vocês a memorizarem, certo? Pensa assim, ó, o dedão é sempre o primeiro dedo, tanto da mão quanto do pé. Tanto da mão quanto do pé. E o dedinho é sempre o quinto dedo, tanto da mão quanto do pé. Tá? Professor, por que que inverte? Por que que no pé o primeiro dedo é mais medial e o quinto é mais lateral? E na mão é exatamente o contrário? Por conta da posição anatômica, né? Então, se vocês pensarem lá na posição anatômica, ó, a mão está assim, não está assim, ó, né? A mão está assim, ó. Então, esse é o primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo, quarto, quinto dedo, tá? E no pé é exatamente o contrário. Só por isso que inverte. Mas gravem assim que eu acho que fica mais fácil. Dedão é sempre primeiro dedo, dedinho é sempre quinto dedo. Aí é só contar. Certo? Então, olha aqui, ó. Os ossos do tarso, gente, do tarso, são esses aqui, ó. Ossos do tarso, tá? Depois eu tenho os ossos do metatarso e depois eu tenho as falanges, tá? Tarso, metatarso e falanges.
ok? Numa vista lateral aqui, ó, vamos encontrar os dois maiores ossos do tarso. O primeiro aqui é o osso calcâneo. Calcâneo. É um bitelo. É um osso parrudo, tá? Calcâneo. E superiormente a ele, ó, temos um outro osso, ó, bem parrudo também, que é o osso talos. Talos. Beleza? Então aqui primeiramente eu tenho o osso calcâneo e o osso talos, tá? Fica aqui mais na parte posterior do pé, chama de retropé, isso aqui, tá? Aí, ó, vamos aqui na vista superior, que aí vai ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Então já vimos aqui o calcâneo e o talos, né? E agora encontraremos aqui o osso navicular, navicular, tá? Olha aqui onde está o osso navicular, ó. Dá para palpar no pé também, navicular. E do ladinho dele o osso cuboide. Cuboide, que é esse cara aqui, ó. Cuboide, tá? Parece um cubo. Navicular, porque parece a quilha aí, a ponta de um navio, né? E cuboide, porque obviamente tem um aspecto de um cubo, tá bom? Navicular e cuboide. E aí nós encontramos três ossos, ó, com o formato de uma cunha. Cunha. São os cuneiformes. Ossos cuneiformes. Tá? Então, como eu tenho três ossos com o mesmo nome, eu preciso diferenciá-los. Então, esse cara aqui é o cuneiforme medial, medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral. Então, de novo, ó, eu tenho aqui o osso navicular e o osso cuboide. Beleza. Aí eu tenho três ossos com o mesmo nome. Um é medial, um é intermédio, um é lateral. Então, cuneiforme medial, mais próximo da linha mediana. Cuneiforme lateral, mais afastado da linha mediana. E o cuneiforme intermédio entre o medial e o lateral. Certo? Vejam só, gente, que aquela primeira aula de introdução à anatomia, né? A gente usa para sempre, tá? E vão me perguntando quando vocês tiverem dúvida, que eu sei que não foram todos que assistiram essa aula, tá bom? Não tem problema nenhum. Beleza? Aí chegamos aqui nos metatarsos, mesmo esquema lá da mão, primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso e quinto metatarso, tá? O quinto metatarso ficou bem famoso, tá? Não sei se vocês lembram, não sei se foi na última Copa, acho que foi na última Copa, que o Neymar fraturou essa partezinha aqui, ó. Chama-se processo estiloide do quinto metatarso. 2014? Ah, beleza. Não, 2014 não foi não foi a coluna dele? Puta, já não lembro mais, cara. Ou foi a coluna e o quinto metatarso? Foi na última. Ele se machuca tanto. É verdade, meu. É verdade. Copa América, então é isso aí, Manuel. É isso aí, cara. Eu acompanho mais o Corinthians do que a seleção. Quem não é corintiano, estamos na final de novo, entendeu? Mas não vamos brigar aqui por conta disso. Aliás, o professor Luiz é corintiano também, viu? Então vocês estão ferrados aí, dois corintianos. Mas vamos lá, vamos lá. Calma, Letícia, calma, muita calma. Então, olha só. Então, o Neymar fraturou essa pontezinha aqui, vamos dizer assim, né? Chama processo estiloide do quinto metatarso, tá? Se insere um músculo aqui. Eu não lembro, acho que a fratura dele foi por avulsão. O músculo, tipo, tracionou o osso e puxou essa espícula óssea, tá? Depois eu vou dar uma olhada de novo na fratura dele. Então, estou falando isso só para vocês se identificarem aqui. Primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro, quarto e quinto metatarso. Beleza? E depois temos as falanges, tá? Mesmo esquema, gente. Primeiro dedo, só duas falanges. Uma distal e uma proximal. Uma distal e uma proximal. Do segundo dedo em diante, três falanges. Uma proximal, uma média, uma distal. Proximal, média, distal e vai embora. E vai embora, tá? O primeiro dedo do pé,
O primeiro dedo do pé, eu vou até escrever aqui porque vocês podem se confundir com a pronúncia. O primeiro dedo do pé, vocês podem encontrar na literatura como o dedo hálux. Ih, foi reservado aqui. Vixe. Aline, faz o favor, manda aí pra galera aí, que agora eu já não sei como que eu faço pra colocar pra todos. Aqui, não, já achei. Hálux. Aí, tá? Hálux significa dedo grande, dedão. Não sei se é em grego ou em latim, tá? Dedão. Tá? Então vocês podem encontrar na literatura como fratura do hálux. Fala, putz, que negócio que é esse aí? Não tive essa aula. Não, teve sim. Primeiro dedo do pé, tá bom? Então, geralmente tem esse nome mesmo. O pessoal, principalmente na radiologia, usa esse termo, tá bom? Beleza, gente? Tudo bem? Então, essas eram as orientações de esqueleto apendicular, tá? E, obviamente, com as atividades assíncronas. Essa eu não postei ainda, tá, galera? Eu vou postar entre hoje e amanhã, que essa atividade vai demorar um pouquinho mais, que tem mais detalhes e tal. Com as atividades assíncronas, vocês conseguirão estudar os detalhes desses ossos, os acidentes ósseos, tá bom? Mas o norte eu já dei, tá? O norte eu já dei. Beleza. Agora vamos lá para a nossa aula de miologia, né? Que é a aula de músculos, tá? Deixa eu encontrar aqui. Não. Só um pouquinho, galera. Aí. Pronto. Agora deixa eu achar vocês aqui. Da hora que eu saio aqui da aula, eu perco vocês aqui no chat. Participantes. Cadê o chat, meu Deus? Aqui, bate-papo. Pronto, já achei vocês. Só uma dúvida, são ossos curtos, longos, tem mais tipo. Oi, Ingrid, isso. Lá no pé, assim como na mão, nós temos ossos curtos e longos, tá? Então, os ossos do carpo e do tarso são curtos. Carpo e tarso, curtos. Tá? Por quê? Porque o comprimento deles é quase igual à largura e espessura. Tá? Na literatura fala que todo osso curto tem comprimento igual à largura e espessura. Mas você não vai pegar uma fita métrica que você não vai ver lá que é 2 por 2 por 2, por exemplo. Tá? Mas é muito próximo. E tanto na mão quanto no pé, ossos do metacarpo e as falanges são longos. Tá? Longos. Professor, mas falange é daquele tamanhozinho lá e é longo? Sim, porque eu acabei de falar para vocês que osso longo não necessariamente é um osso grande. Tá? Osso longo é aquele que tem, olha aqui para a câmera, o comprimento maior que a largura e a espessura. Então olha aqui para minha falange, ó. Acho que dá para ver aqui, dá para ver. Ó, o comprimento da falange, é maior, do que a largura da falange, ó. Comprimento maior que largura e maior que espessura. Certo? Beleza? Então ok aí, se entendeu? Beleza. Belezuda. Vamos lá. Vamos para a aula de miologia agora, tá? Aula de músculos. Essa aula, pessoal, não é uma aula tão pesada, mas quando vocês forem estudar músculos na parte prática, vocês vão ver que músculos como eu vou te dizer, são estruturas mais difíceis de separar em relação aos ossos. Tá? O osso é bem mais fácil, assim, apesar de ter muito nome, mas as estruturas são mais diferentes. Os músculos, vocês vão ver que está tudo um grudado no outro praticamente,
E então você tem que olhar mais vezes para conseguir dimensionar aí onde está cada um, né? E isolá-los, tá bom? Mas é tudo prática, né? Tudo treino. Deixa eu só separar aqui. Beleza. Então olha aqui, ó. Estuda os músculos, né? Miologia, mio. Gravem esse nome aqui que a gente vai falar bastante, né? Ó. Miofibrila. Tem remédio, né? Já devem ter ouvido falar em Miozan, né? É um remédio que relaxa os músculos, entre aspas, tá? Então esse mio aqui é bem famoso, tá bom? Beleza. Cadê o chat? Sumiu aqui. Ah, tá aqui. Beleza. Bom, quando nós pensamos em músculos, né? Quando eu falo músculo, naturalmente o aluno pensa nesses caras aqui, ó, tá? Que são os músculos famosos, vamos dizer assim. Lembra quando a gente falou de articulação semana passada? Quando eu falo articulação no primeiro momento, você já pensa no joelho, no tornozelo, né? Mas vocês viram que não é só isso que é articulação. Músculos também, tá bom, gente? Então, acho que muitos de vocês já tiveram isso, até no ensino médio e tudo mais, mas olha lá. Eu tenho aqui músculos considerados estriados esqueléticos, tá? Depois vocês vão entender o porquê estriado. Então não é correto eu falar só músculo esquelético, tá? É músculo estriado esquelético, tá? Que são vários, tá? Cada literatura aponta um número, tá? Mas são mais de 600, tá? Eu tenho um músculo aqui chamado estriado cardíaco, que é um só, tá? Estriado cardíaco. E tenho também a musculatura lisa, músculo liso, que são aqueles que não apresentam estriações, tá? São lisos. Tá? Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Beleza, então eu já sei que eu tenho três tipos de músculos. Tá? Estriado esquelético, estriado cardíaco e músculo liso. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo o ureter, tá? Ureter, né? que é um tubo que conecta aqui o rim à bexiga urinária, tá? E ele é lotado de músculo liso. Tá? Então, para a urina sair daqui e vir parar aqui, é contração muscular lisa. Tá? Aqui vocês estão vendo o útero, né? O útero. Aqui é o miométrio, né? O miométrio que é formado de músculo liso. Então, quando as meninas têm aí cólica uterina, por exemplo, quem que está atormentando a vida de vocês aí? Músculo liso do útero. Tá? Bom, depois a gente chega lá. Essas células musculares, tá? Vocês irão ver isso aí muito provavelmente lá na biofísica, na bioquímica também e na fisiologia. Essas células musculares, elas têm capacidades específicas, tá? Uma capacidade bem específica delas é a de excitabilidade. Tá? Então essas células podem reagem a estímulos. Tá? Pode ser um estímulo elétrico ou um estímulo químico. Tá? Vocês verão isso aí na bioquímica e na biofísica. Outra capacidade importante dessas células musculares é a de contração. O que é contrair? É diminuir. Tá? Então essas células musculares conseguem diminuir de tamanho. Tá? E aí se eu pensar que o músculo é formado de milhões de células, quando essas milhões de células encurtam, diminuem de tamanho, eu tenho um encurtamento do músculo como um todo. Tá? Depois eu dou exemplo. Algumas células musculares também têm a capacidade de se estender. Tá? E outras de voltar ao normal após uma contração ou uma extensão. Então, por exemplo, lá no estômago, é bem famoso isso aqui. Tá? Lá no estômago. Acho que todo mundo já ouviu falar que o estômago é formado grande parte de músculo, né? E ele é muito moldável. Tá? Então, se eu ingerir agora, sei lá, 500 gramas de alimento, o meu estômago, as fibras musculares irão se estender, né? Para acomodar esse mundaréu de alimento. E como elas têm propriedades elásticas, depois elas retornam ao normal. Isso pensando em normalidade. Nós sabemos que se haver aí uma ingesta de alimento errada, né, com alta intensidade e pouca frequência, né, aí essas células musculares vão perdendo a capacidade de retorno, de voltar ao normal. Aí eu vou ter uma dilatação estomacal, por exemplo. Tá? Mas basicamente esses tecidos musculares seguem essas 4 vertentes aqui, vamos dizer assim. Certo? Legal, vamos falar agora, gente, só de músculo estriado esquelético.
tá? Esquece estriado cardíaco, esquece músculo liso, tá bom? Então aqui, como eu disse para vocês, a literatura diverge muito na questão da quantidade, tá? Mas mais de 600 músculos é um número adequado para sabermos que tem no corpo humano. Então olha o mundaréu de músculos, né? É muito músculo, né? Todos esses músculos são de atividade voluntária, ou seja, nós os comandamos. Quando eu quero, eu gero contração. Quando eu quero, eu cesso a contração. Tá? E aqui, gente, isso aqui é uma lâmina histológica, tá? Uma lâmina histológica de um músculo estriado esquelético. Então, os detalhes, obviamente, vocês verão na histologia. Tá? Mas eu quero que vocês verifiquem aqui, ó, que por que ele é estriado? Porque essas células musculares apresentam essas estrias transversais. Ó. Estrias transversais. Isso é na célula. Tá? Um outro detalhe interessante que eu quero que vocês notem aqui na célula muscular, no tecido muscular, é que ele é multinucleado, ó, tem vários núcleos, tá? A célula é bem alongada, então não é aquela célula que vocês estão acostumados, aquela célula globosa, né, com o núcleo central, único central, né? Não é, não é. A célula do músculo é diferente, bem diferente, tá? E o núcleo das células, ó, ele fica na periferia da célula, ele não fica no centro. Ele fica achatadinho na periferia. Tá? Isso é tudo detalhe histológico, que é óbvio que vocês verão na histologia, mas só estou chamando a atenção de vocês aqui, primeiro para entender o porquê do termo estriado, né? E já para introduzir um pouquinho a histologia para vocês. Legal. Então eu já sei que esses músculos estriados esqueléticos são todos voluntários, E aí, gente, eu tenho o músculo estriado esquelético que irá ter atuação nas nossas articulações e outros que terão atuações na nossa cutis, na nossa pele. Certo? Os articulares, eu acho que é bem fácil de vocês notarem, né? Então olha aqui para a câmera, ó, tá? O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou movimentando a minha articulação glenohumeral, que é aquela articulação entre a cavidade glenoidal e a cabeça do húmero, articulação do ombro. Então, obviamente que eu tenho vários músculos entrando em contração aqui para que ocorra uma ação, ó, articular. Articular. Tá? Agora olha aqui para a câmera, ó. Chegar bem próximo. O que eu estou fazendo aqui agora? Ó. Estou contraindo o músculo. O que eu estou fazendo aqui agora? Ó? Contraindo o músculo. Só que esses músculos, eles estão inseridos na nossa derme, na camada profunda da pele, que é a derme. Então são músculos que têm atuação cutânea, têm atuação na pele e não na articulação. Ah, esses, geralmente vocês esquecem deles, né? Mas esses músculos, como aqui o orbicular do olho, orbicular da boca, tá? Vocês vão estudá-los aí na parte prática. O zigomático maior, o zigomático menor, o risório, tá? São músculos que atuam muito na nossa pele para movimentar a pele e para gerar ao ser humano expressão facial, tá? Então isso talvez é o que eu mais sinto nessas aulas virtuais, né? Eu não estou vendo a expressão facial de vocês. Porque quando a gente está em sala de aula, a gente sabe se a aula está um porre, ou se a aula está legal, ou se o aluno está cansado, ou se ele está feliz, ou se ele entendeu, ou se ele não entendeu nada. Dá para nós sabermos por conta das expressões faciais de vocês. E isso acontece graças à ação desses músculos cutâneos. Tá? Que, por exemplo, a atividade deles são paralisadas momentaneamente com a famosa toxina botulínica. Né? Vocês já devem ter ouvido falar em Botox. Tá? Então, como esses músculos têm uma atuação muito forte na pele, se eu ficar fazendo muito essa expressão aqui, ó, e eu sei que eu faço bastante, ó, minha pele está cheia de linha de expressão facial, tá? Em detrimento da ação desses músculos. Então, caso eu me incomode com isso, eu vou lá num profissional, ele vai fazer um acesso aqui com uma agulha, né, geralmente uma agulha de insulina, injeta lá uma toxina que vai paralisar uma parte do músculo aí chamada ventre muscular, que nós iremos ver, e eu, durante 4, 6 meses, vamos dizer assim, vou ficar com esse músculo paralisado.
Se eu fico com esse músculo paralisado, obviamente a minha pele fica aqui esticadinha. Tudo bem? Só uma curiosidade aí para que vocês entendam esses músculos cutâneos. Certo? Estriado cardíaco. Olha lá o nosso miocárdio, né? Acho que todos já ouviram falar de infarto agudo do miocárdio. Miocárdio é músculo estriado cardíaco. Então, quantidade, obviamente, um só, né, gente? É de atividade involuntária, tá? Então, depois vocês irão estudar coração. O coração não é de atividade voluntária, ou seja, eu, Diogo, não consigo controlar a minha frequência cardíaca, tá? Ah, professor, mas eu vi uma vez no Fantástico que os monges conseguem diminuir o batimento cardíaco com meditação, barará. Galera, isso aí é exceção da exceção da exceção, tá? Realmente tem estudos mostrando que uma meditação muito plena, muito profunda, ela consegue, entre aspas, controlar. Esse controlar eu sou meio receoso em falar, mas vamos lá, controlar músculo que teoricamente não seria controlável de forma voluntária, tá? Que é um músculo autônomo, tudo bem? Mas vamos falar da maior parte de nós aí. Tá? Aqui para vocês verem, ó, uma lâmina de músculo estriado cardíaco, para que vocês notem que essas células também possuem estriações, tá? Estriações, ó. Tá? Essas células têm basicamente umas falhas aqui no meio, ó, tá? Que nós chamamos de disco intercalar. Vocês vão ver isso aí também lá na histologia. Gente, tudo que é histologia relaxa para anatomia, tá? É só para que vocês, enfim, já comecem aí a adentrar a isto, tá? Notem que os núcleos dessas células são mais centralizados, ó, diferentemente do núcleo do estriado esquelético que era mais periférico, tá? São células que possuem ramificações aqui, ó. Enfim, tudo detalhe histológico, mas vocês viram aqui as estriações, por isso ele ganha o nome de estriado, tá? Estriado. Opa. Ah, tá. Desculpa. Eu estava vendo aqui o bate-papo, achei que tivesse mais uma pergunta, mas não é não. E aí chegamos aqui no músculo liso, né? Músculo liso, tá? Ah, passei aqui, gente, desculpa. Esqueci de falar da função do miocárdio, né? Então, acho que também isso aí é meio que óbvio para vocês, né? O coração, ele é um músculo oco, vamos dizer assim, né? Por isso que tem as câmaras cardíacas, né? Os átrios e os ventrículos, que óbvio vocês verão lá na aula de cardio. Tá? E a ação desse músculo, chamado miocárdio, é dilatar a câmara e contrair a câmara cardíaca. Então, quando esse músculo dilata a câmara cardíaca, eu tenho a possibilidade da entrada de sangue, né? E quando esse músculo contrai a câmara cardíaca, eu tenho a ejeção do sangue. O sangue sai para o corpo, sai para os pulmões. Né? A gente vai ver isso aí na aula de cardio. Tá? E o músculo liso? Bom, já começa aqui que ele é liso porque ele não tem estrias transversais lá na sua célula muscular. Então, se a célula muscular não tem estrias, é uma célula lisa, músculo liso. Tá? É bem diferente, tá? Então, nós estamos notando aqui uma célula mais fusiforme, mais com forma de fuso, né? Ausência de fibras musculares, tá? O núcleo é diferente também dos outros, tá bom? Enfim, histologia. Funções. Aí depende do músculo liso que eu estiver pensando, né, gente? Depende. Se eu estiver pensando na musculatura lisa do trato digestório, ó, aqui é o esôfago, ó, aqui é o estômago, intestino delgado, intestino grosso. Qual que seria a função ou as funções dessa musculatura lisa, que também é involuntária, né? É conduzir aqui o nosso alimento, o nosso líquido que foi ingerido, por exemplo. Né? Se eu for pensar aqui na musculatura lisa, ó, que está formando aqui a nossa íris, tá? Então já devem ter percebido que a pupila, que é essa parte central preta aqui do olho, ó, ora ela está dilatada, ora ela está contraída, né? E isso aqui, ó, a dilatação e a contração pupilar, ela acontece em detrimento do músculo liso que está aqui na íris, funcionando como se fosse um diafragma aqui, tá? Então, depois vocês terão aula de olho, vocês verão que a pupila é quem permite a entrada dos raios luminosos nos olhos. Tá? E quem controla isso é a íris, tudo bem? Então, quando nós estamos num ambiente claro, né, a íris vai lá, né, de forma autônoma,
contrai, né? A musculatura da íris contrai, automaticamente eu tenho uma contração pupilar e automaticamente entra menos luz no nosso olho. Né? E se eu estiver num ambiente escuro, exatamente o contrário. Eu preciso aproveitar essa luz ambiente. Então a íris vai lá, dilata, né? A pupila automaticamente dilata, né? E aí eu aproveito mais esses raios luminosos que estão escassos nesse momento. Então todo mundo, já aconteceu com todo mundo, por exemplo, tá com óculos de sol na praia, desculpa, tá com óculos de sol na praia, daí tira o óculos, daí dá aquela fotossensibilidade, né? Você, putz, meu, dói pra caramba o olho. Por que aconteceu isso? Porque sua pupila estava dilatadona, né? Estava com óculos de sol, tranquilo, né? Tava o ambiente, entre aspas, mais escuro. Aí na hora que você tira o óculos, entra aquele mundaréu de raio luminoso no seu olho, né? E aí dá aquela fotossensibilidade. Aí vai ocorrer aí uma acomodação muscular lisa, né? E aí você vai passar a enxergar melhor e aí não vai ter mais dor, tá bom? Tudo músculo liso, gente. Músculo autônomo, né? Involuntário. Então a gente não precisa pensar nessas coisas. Essas coisas acontecem de forma involuntária. Olha aqui outra região que tem muito músculo liso aí que vocês vão estudar bastante aí, principalmente para quem for aí para a área da pneumo ou da área da emergência, né? Os brônquios, né? Todo mundo aqui, ou sei lá, a maior parte já deve ter ouvido falar em asma, né? Os pacientes que têm broncoespasmo, né? Broncoespasmo. A íris é um tipo de músculo. Então, isso, na íris tem músculo, tá? Tem músculo. Não é só músculo, mas tem músculo. Sim. Então, broncoespasmo, né? Já ouviram esse termo? Acho que sim, né? Já viram? Que estranho. Então, vocês já ouviram esse termo de broncoespasmo? Só dá um ok aí se alguém já ouviu aí. Espasmo do brônquio. Sim? Beleza. Então, quem tem broncoespasmo teve nada mais, nada menos do que uma contração muscular lisa, tá? Quem tem broncoespasmo, ele não consegue falar assim, ó, pensar assim, brônquio, pare de contrair porque eu estou perdendo ar, né? Se fosse assim, ninguém ia morrer de broncoespasmo, né? Então você tem que ir lá inalar lá, por exemplo, um broncodilatador. Então tem que vir uma droga para atuar na musculatura lisa do brônquio para falar, ó, para de contrair aí, o brônquio tá aqui, tá, gente? Para de contrair aí, porque senão não vai chegar ar no meu pulmão e eu vou morrer, tá? Bem, só dando um panorama geral de músculo liso aí. Tudo bem? A partir de agora, gente, falaremos apenas de músculo estriado esquelético. Músculo estriado esquelético, tá? Esquece músculo estriado cardíaco e esquece músculo liso. As câimbras e espasmos ocorrem em todos os tipos de músculo? Não, porque esses termos são para músculos estriados esqueléticos, tá? Mas ocorre algo muito parecido com uma cãibra, vamos dizer assim, no músculo estriado cardíaco, que é uma coisa que nós chamamos de fibrilação. Tá? O músculo fica, entre aspas, tremendo assim, que pode ser bem grave. Tá? Tem fibrilações que levam a óbito. Mas o termo cãibra e o termo espasmo nós utilizamos necessariamente para músculo estriado esquelético. Tá? Espasmo diafragmático intermitente, provocado pelo nervo frênico. Foi longe, hein, cara? Então, você pode ter um espasmo diafragmático por alteração do nervo frênico e por alteração do nervo vago. Nervo frênico, principalmente, que é um nervo bem importante lá na atuação do músculo diafragma. Pode ter, pode ter. O músculo diafragma é um músculo que vocês vão ver que é um músculo respiratório, bem importante, tá? E aí chegam nervos aqui nele, chamado de frênico, tá? Que é quem conduz aí o potencial elétrico para esse músculo ser ativado e pode acontecer uma alteração do nervo e automaticamente uma alteração do músculo. Então, por exemplo, um trauma cervical grave, tá? Sei lá, um acidente de moto, né? O nervo frênico parte aqui de raízes cervicais, tá? Geralmente C3, C4, C5, tá?
Então eu posso ter lá uma lesão de articulação cervical, que automaticamente lesou a raiz neural do nervo frênico, que automaticamente eu terei lá uma alteração diafragmática. Pode ser um espasmo ou pode ser um bloqueio diafragmático. Aí, se esse paciente não for entubado na hora, aí, né, se acoplado a um ventilador mecânico, muito provavelmente vai entrar em óbito. Beleza? Tem uma quantidade aproximada de músculos lisos? Daniela, eu sempre fiz essa pergunta, né, me fiz essa pergunta. Na literatura nós não encontramos número, tá? E muito provavelmente, Daniela, porque como esses músculos lisos são microscópicos, né, todos são microscópicos, então é uma infinidade tão grande que eu acho que nem tem como fazer essa quantificação, tá? Mas sem sombra de dúvida são os mais abundantes do corpo, tá? Mais abundantes. Minha irmã toma um remédio que diz que pode dar cãibra, como efeito colateral, né? Efeito acidental. Pode sim, Ingrid, pode. Porque lembra que eu falei que a célula muscular ela pode ser excitada via corrente elétrica e via alteração química, né? Então, depois vocês vão estudar na biofísica e na fisiologia as alterações de sódio, potássio e cálcio na fibra muscular. Tá? Então, por exemplo, se eu tomo uma medicação como se fosse uma medicação que aumenta a minha diurese, né? Aumenta a excreção de urina, eu muito provavelmente terei diminuição de sódio e potássio, né? Muito provavelmente. E aí eu posso ter câimbras mais recorrentes, tá bom? Se eu também não fizer um influxo adequado de sódio, potássio e cálcio, eu posso ter alterações musculares. Tá? Geralmente o pessoal só pensa no potássio, né? Ah, come banana, tal, que não vai ter cãibra. Não é só o potássio. O sódio também é bem importante e o cálcio também. Tá? Tudo isso, gente, é fisiologia, tá bom? Vocês vão ver isso aí com certeza nas outras disciplinas. Beleza? Imagina. Então aqui só um panorama geral, ó, né? Isso aqui é histologia, só um panorama geral para vocês verem as diferenças das células musculares, né? Músculo estriado esquelético, faltando estriado aqui, estriado cardíaco, tá? Então olhem aqui as estrias transversais que eu falei para vocês agora há pouco, ó. Aqui também, ó, as estrias transversais. Olha a questão, ó, dos núcleos serem em grande quantidade e na periferia da fibra muscular, na periferia da célula muscular, aqui na questão do estriado esquelético, tá? Olha aqui a questão do núcleo ser centralizado, no número de 1 ou 2, no centro da fibra muscular, quando nós pensamos em músculo estriado cardíaco, tá? Olha aqui o disco intercalar, ó, como se fosse uma falha na fibra muscular. Isso aqui é muito importante, vocês vão estudar isso aqui pra caramba na fisiologia, tá? Esse disco intercalar, ele funciona como se fosse como eu vou explicar para vocês? Como se fosse um fio condutor de potencial elétrico de uma fibra para outra. Tá? Como se eu tivesse encostado num fio desencapado, beleza? Tomando choque, e eu tivesse encostado numa barra de metal, tá? A barra de metal é o disco intercalar. E aí viesse lá a Daniela e encostasse nessa barra de metal. Automaticamente a Daniela ia tomar esse choque. É basicamente assim que funciona o disco intercalar. Então, se eu estudar depois lá na fisiologia, isso aqui é bem importante para que vocês entendam, por exemplo, o processo lá de desfibrilação do músculo cardíaco. Tá bom? E olha aqui as células do músculo liso aí, tá? Que alguém perguntou sobre a quantidade, né? Quem foi mesmo que perguntou? Deixa eu ver aqui. Tá, a Daniela mesmo, isso. Então, aqui são as células musculares lisas, né? Olha aqui a diferença, né? Uma célula mais curta, ó, bem mais curtinha, né? Que é uma célula mais cilíndrica, mais longa. É uma célula fusiforme, tá? Formato de um fuso, né? É uma célula com núcleo único e centralizado. E não tem estrias, né? Por isso que não é estriado, é liso. Beleza? Isso é tudo histologia, hein, gente? Tudo histologia. Caramba, 10 para as 10. Não vai dar para terminar hoje. Beleza. Bom,
Vamos para a anatomia, que é o que me interessa, né? Olha lá, componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos, tá? Componentes anatômicos. Então vocês verão que todo músculo estriado esquelético tem alguns componentes que são encontrados em todos esses 656 músculos, beleza? Então tem alguns componentes mais básicos e uns mais específicos, vamos dizer assim, tá? Vamos lá. Primeiro componente, ó, daqui a pouco eu vou mostrar ele com mais calma, mas esse cordão aqui, ó, mais espessado, forte para burro, é um tendão, tá? É um tendão. Primeira coisa, gente, é muito comum nesse primeiro momento vocês confundirem tendão com ligamento. Ligamento nós vimos lá na semana passada, lembram-se? Ligamento cruzado, barará, tá? Então isso aqui é um ligamento, ó. Isso aqui é um ligamento, isso aqui é um tendão. Tá? Se eu fizesse um corte histológico dessa estrutura e dessa estrutura e falasse para vocês assim, diferencia aí, vocês não iriam conseguir diferenciar. A questão histológica de tendão e ligamento é idêntica. Tá? Nós encontramos aqui tecido conjuntivo denso modelado. Então eu tenho muita fibra colágena, tá? Muito colágeno, por isso que ele é denso. Tá? E essas fibras colágenas estão todas organizadinhas assim, ó. Por isso que ele é modelado. Tá? Ou seja, na histologia eu não consigo encontrar diferença entre tendão e ligamento, mas anatomicamente eles são diferentes e funcionalmente eles são diferentes. Então, anatomicamente, qual que é a diferença? Ó, um ligamento, ó, sempre terá nas suas extremidades osso. Osso. Então, sempre que eu encontrar numa extremidade e na outra osso, eu estou encontrando aqui um ligamento. Um ligamento. Tá? No caso aqui é o ligamento coracoacromial. Tá? Porque ele sai aqui do processo coracoide da escápula e vai para o acrômio da escápula. Coracoacromial é o nome dele. Mas é um ligamento. Tá? O tendão não, gente. Tendão não. Notem que o tendão, ó, ele parte de um osso, né? Parte aqui do processo coracoide da escápula e ele termina nessa parte carnosa aqui do músculo, que nós chamamos de ventre muscular. Ventre muscular, que é a parte contrátil do músculo, que é onde estão as fibras musculares e tudo mais que nós veremos já já. Então isso é um tendão. Olha aqui outro tendão, ó. Ó, esse tendão aqui, ó, tá saindo do ventre, né? E tá chegando no osso. Então notem que eu não tenho osso nas duas extremidades. Logo é um tendão. Entendido? Beleza. Então, o que nós encontramos como componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos? Tá? Tem três, que vocês encontrarão em todos os músculos. Todos. E outros aí que nós encontraremos em alguns músculos. Tá? Então, quais são os componentes básicos aí que a gente sempre vai encontrar em músculo estriado esquelético? Esse componente aqui, ó, que é o ventre muscular, que é essa parte central aqui, ó, no caso aqui é o bíceps braquial, isso é o ventre muscular. Todo músculo estriado esquelético tem ventre, tá? O tendão, tá? Tendão. Sempre encontraremos tendões, tá? A aponeurose nem sempre. Daqui a pouco a gente vai diferenciar. Tá? E a fáscia muscular. Fáscia muscular, que também é chamada de epimísio. Daqui a pouco eu falo um pouquinho disso aí. Que é basicamente um invólucro do ventre muscular. Como se fosse um plástico. Tá? Eu acho que todo mundo já cortou carne alguma vez na vida, aí um bife, e viu que aderido ali às fibras musculares lá do boi, tem uma película bem fininha, bem delgada, translúcida, né, que vai meio que descolando assim da fibra muscular. Isso é a fáscia muscular, tá bom? Fáscia muscular ou epimísio. Beleza? Agora, aponeurose, bainha fibrosa e retináculos são componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos, mas não são componentes encontrados em todos eles. Tudo bem? Basicamente, a ideia que vocês tiveram na semana passada de componentes essenciais e acessórios das articulações sinoviais. Basicamente isso. Certo? Estão entendendo aí, pessoal? Dá um ok aí. Senão eu tô achando aqui que eu tô falando
Beleza. Beleza. Tranquilo. Valeu. Então, olha lá. Agora, eu preciso que vocês encarnem aqui o Michelangelo. Olha só. Ah, quais são comuns em todos? Ô, Reine, três. Três. Tendão, ventre e fáscia. Tá? Tendão, ventre muscular e fáscia muscular. Tá? São os comuns. Certo. Olha lá. Vamos entender agora o ventre muscular, tá? E os seus envoltórios. O ventre muscular e os seus envoltórios. E vai chegar uma parte aqui do raciocínio que eu vou parar, porque isso aqui é histologia e fisiologia, não é anatomia, tá? Eu vou falar para vocês o que a gente enxerga no músculo, anatomicamente falando, e o que a gente não enxerga. Qual era o último tópico do slide anterior? Ah, tá. Retináculos. Retináculos. Beleza, Beatriz? Imagina. Então, olha lá, gente. Olhem para cá, porque esse raciocínio aqui precisa ter começo, meio e fim mesmo, tá? Ó, peguei o ventre muscular, ou seja, peguei isso aqui, ó. Fiz um corte transversal, ou seja, separei em parte superior e inferior, fiz um corte transversal. Olha aqui para a câmera, ó. Peguei aqui, ó, fiz um corte transversal, separei em parte superior e inferior, e agora eu vou enxergar a parte inferior assim, ó. De ladinho. Ó. Olha aí pro slide. Beleza? Entendido aí o raciocínio? Beleza. Ótimo. Ótimo. Se entendeu aí essa repartição, o resto vai ficar babo. Então, olha só. Isso aqui, ó. Ó. É isso aqui. Certo? Mesma coisa. Só que aqui eu estou vendo numa vista, aqui eu estou vendo em outra. Tá? Então, o que eu tenho ao redor de todo o ventre muscular? O que eu tenho englobando todo o ventre muscular? Aquela película que eu falei para vocês, que era bem fininha, bem delgada, chamada de fáscia muscular. Tá? Que também é chamada de epimísio. Epimísio, tanto faz. Você pode usar o termo fáscia muscular ou epimísio, que está tudo certo. Então, o que a fáscia muscular ou o epimísio fazem? Ela envolve, organiza, né, isola o meu ventre muscular. Então, eu tenho um músculo aqui, eu já sei que ao redor do ventre muscular eu tenho uma fáscia. Certo? Beleza. Aí volta para cá. O que vocês estão vendo aqui, ó, gente? Espera aí. O chat está me atrapalhando. O que vocês estão vendo aqui, ó? A fáscia. E aí eu estou vendo, ó, que eu tenho outros envoltórios. Nesse caso aqui está em azul. Tá? Nesse caso aqui está em amarelinho, ó. Está em amarelinho, ó. Envolvendo grupos de fibras musculares. Então, isso é uma fibra muscular, isso é outra fibra, isso é outra fibra. Eu formei aqui um grupo de fibras musculares. Tá? Grupos de fibras musculares são chamados de fascículos ou feixes musculares. Então, grupos de fibras musculares são chamados de fascículos ou feixes musculares. Então, notem, gente, que esses grupos de fibras musculares, que são os nossos fascículos, são envoltos por uma outra estrutura que está em azul aqui, chamada de perimísio. Perimísio. Beleza? Então, o perimísio envolve, organiza e isola grupos de fibras musculares. Certo?
que são os fascículos musculares ou os feixes musculares. E aí que dentro de um fascículo eu tenho fibras, certo? Ou seja, dentro de um grupo de fibras, obviamente eu tenho várias fibras. Então esse vermelhinho é uma fibra, esse vermelhinho é outra fibra, esse vermelhinho é outra fibra, várias fibras. Fibras musculares é o mesmo que célula muscular. É o que fica lá entre os nossos dentes quando a gente come carne. São as fibras musculares. Tá? Cada fibra muscular dessa, ó, tem outro envoltório, que aqui está meio que amarelinho, laranjinha, sei lá, que é o endomísio. Endomísio. Então o endomísio irá envolver fibra por fibra. Fibra por fibra. O endomísio, mesma coisa. Isola, envolve, organiza as fibras musculares. Beleza? Deu pau aí na cabeça? Ou deu para entender? Quer que eu volto? Tudo bem aí, galera? Beleza. Tá. Eu vou de interno para externo aqui. Ah, estão vendo a histologia. Então, beleza. Então, ótimo. Então, aqui, só rapidão, de interno para externo, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma fibra, um endomísio. Outra fibra, outro endomísio. Outra fibra, outro endomísio. Certo? Aí, formei um fascículo. Aí, eu tenho um perimísio. Aí, eu tenho vários perimísios. E aí eu tenho o ventre muscular como um todo envolto por um epimísio ou pela fáscia muscular. Certinho? E aí que daqui em diante, ó, é microscópico puro, né? Eu não vou me estender aqui, gente, tá? Porque aí nós teremos lá as miofibrilas, aí teremos os filamentos de actina, de miosina, de troponina, tropomiosina, tá? Isso é histologia e fisiologia, não é anatomia, não me interessa aqui. Beleza? Por isso que vocês estão tendo junto conosco aí da anatomia essa parte histológica pro raciocínio casar aí. Ó, são 10 e 2, eu vou terminar os componentes anatômicos, tá bom? E aí na semana que vem eu termino as classificações dos músculos, beleza? Só para não me estender muito, porque eu sei que tem gente que se programa aí para terminar às 10 horas, para trabalhar, qualquer coisa assim, enfim. Beleza. Aí chegamos aqui em tendões e aponeuroses. Tendões eu já entendi o que era, né? Já entendi o que era um tendão, tá? Então olha aqui, um tendão, né, ó. Tendão, ó. Ó o ventre muscular aqui, né? Olha o osso aqui, a patela, isso aqui é um tendão. Beleza? O que é uma aponeurose, ó? Uma aponeurose é um tendão achatado, longo, ó, essa parte esbranquiçada aqui nós chamamos de aponeurose. Então, quando eu tenho músculos, geralmente são músculos grandes, tá? Esse aqui é o latíssimo do dorso, o maior músculo do dorso aí. São músculos grandes que precisam se fixar, ó, em várias regiões, ó, em vários acidentes ósseos. Aí o corpo lança a mão de uma aponeurose, tá? A função é a mesma, é fixação, tá bom? Igualzinho o tendão. Tendão não é móvel, tendão não se contrai, tendão não forma movimento. Quem faz isso tudo é o ventre muscular. Tendão é unidade fixadora, igual a aponeurose, tá? A mesma coisa acontece aqui, ó, essa aponeurose epicrânica aqui, ó, acima do crânio, tá? Então vocês estão vendo aqui o ventre de um músculo, ó, e o ventre do outro músculo. Né? A gente chama esse músculo de occipito frontal. Occipito frontal. Entre os ventres musculares desse músculo occipito frontal, eu tenho uma aponeurose epicrânica. Ó. Então, como a área de fixação é muito extensa, eu não tenho um tendão, ou seja, eu não tenho um cordãozinho assim, ó, preso numa parte pequena, vamos dizer assim. Eu tenho uma aponeurose, eu tenho um tendão como se fosse uma massa de pizza achatada. Isso é uma aponeurose. Certo? Olha aí as bainhas fibrosas e os retináculos para nós fecharmos hoje aí. E aí, a partir daí, a gente dá continuidade na semana que vem. Vocês estão vendo, gente, que
lá na mão e lá no pé, ó, olha aqui tendões de músculos da mão e tendões dos músculos do pé, eles são envoltos, ó. Isso aqui dificilmente dá para ver na peça prática, tá, gente? Eu nunca vi, a não ser que tenha alguma preparação especial, tá? Mas nós encontramos aqui bainhas fibrosas, como se fossem túneis. Então você tem que entender, ó, que esse tendão aqui, ó, tá passando dentro de um túnel, dentro de um invólucro, tá? Isso é uma bainha fibrosa. Dentro dessa bainha fibrosa tem líquido sinovial. Lembra lá do líquido sinovial da nossa articulação? Então o que você tem que raciocinar? Ó? Como esses tendões ficam escorregando de lá para cá, de cá para lá, né, em detrimento da ação do ventre muscular que estaria ali em cima, nós teríamos muito atrito aqui, ó, muito atrito. Então a mesma coisa aqui na mão, ó. Olha aqui para a câmera, ó. Olha isso aqui, ó. Você imagina o que está acontecendo, ó. Olha o tanto de músculo, aqui não dá para ver aqui porque está claro. Mas é um mundaréu de músculo se movendo e um mundaréu de tendão assim, ó, como se fosse um pistão de um lado para o outro. Tá? Então essas bainhas fibrosas, elas diminuem o atrito aqui, elas facilitam o movimento. Tudo bem? Isso aqui também, tudo bainha fibrosa, essas partes azuis que vocês estão vendo. E os retináculos, parece até uma aponeurose, né? Parece até uma aponeurose, tá? Os retináculos, ó, como aqui os retináculos dos extensores da mão, né? Ou o retináculo dos extensores aqui do pé, ó, isso aqui é um retináculo, tá? Esses retináculos são como se fossem aponeuroses, né? Também vocês estão vendo que é bem achatado, bem fininho, tá? Mas ele está fazendo aqui, ó, uma organização, ó, desse mundaréu de tendão que está passando por baixo dele. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Então também são unidades fixadoras, né, os retináculos, são unidades fixadoras, mas eles fixam mais no sentido de organizar os tendões. Né? O tendão não, o tendão vai direto lá no osso, para que quando o ventre faça a sua contração, o tendão por si puxe o osso para essa direção, e aí eu tenho movimento. Certo? Beleza, minha gente. Então, olha só. Estão faltando aqui mais uns 10 ou 12 slides. Como já são 10 e 10, não vai dar para nós prosseguirmos hoje, porque eu vou acabar atrapalhando vocês aí. Isso aqui eu vou dar continuidade na semana que vem. Deixa eu ver aqui. Professor, o que é a aponeurose? Ah, tá. A aponeurose, Daniela, você tem que pensar que a aponeurose tem a mesma função de um tendão. Qual é a função de um tendão? Fixar. Fixar quem? O ventre em algum lugar. Esse algum lugar geralmente vai ser um osso. Beleza? A não ser quando a gente está pensando lá nos músculos cutâneos. Tá? Qual que é a diferença de uma aponeurose para um tendão? O formato, a quantidade e a localização. Então, óbvio que tendões nós temos, um monte no corpo humano. Aponeuroses, poucas. Tá? Quando é que eu vou encontrar uma aponeurose? Num local como esse aqui, ó. Deixa eu voltar o slide aqui, ó. Aqui, ó. Num local como esse, ó. Esse músculo gigantesco aqui, que é o latíssimo do dorso, ó, ele precisa se fixar, ó, em várias estruturas ósseas ao mesmo tempo. Então, ao invés de ter um tendão aqui, um tendão aqui, um tendão aqui, um tendão aqui, o corpo humano lança a mão de uma aponeurose. Beleza? Mas a função é a mesma, fixação. O professor fala novamente sobre a bainha fibrosa. Tá, beleza. Aqui, Matheus. Então, olha, Matheus, olha aqui para a câmera aqui, ó, todo mundo, né? Acho que vai ficar mais fácil. Imagina que esse meu dedo aqui seja um tendão, beleza? Só que nessa região aqui do pé e da mão, vocês estão vendo que tem um monte de tendão juntos aqui, um monte, tá? Então esses tendões, ó, eles são envolvidos, ó, por uma bainha fibrosa, ó. Então isso aqui é a bainha fibrosa, ó. Essa bainha fibrosa, por ter líquido sinovial aqui dentro, ó, essa bainha fibrosa, ó, permite um deslizamento mais fácil desses tendões aqui, ó, com menos atrito. Beleza, Matheus? Muito bom, Emanuel. Tipo isso aí, cara. Retináculo seria tipo um durex para juntar algo. Exatamente, ó. Ó um X aqui, ó. Esse aqui é um retináculo. É uma estrutura de organização, o retináculo. Tá? Mais de organização de tendões aí.
porque tá passando muito tendão por baixo dele aí, bem grudadinho. Certo, minha gente? Mais alguma dúvida aí? Tá tudo bem? Estão vivos? Falei bastante, hein? Então vamos lá, recapitulando. Valeu, dá bem. Recapitulando, semana que vem, o que nós precisamos fazer? Né? Professor, cisto sinovial se forma na bainha fibrosa? Pode se formar na bainha fibrosa, pode ser um cisto dentro ou fora da bainha. Geralmente fora da bainha. Geralmente fora da bainha.